E a gente vai fazer o quê? Um brownie. Um brownie maravilhoso. E é um brownie que ele é super clássico, super tradicional, que a gente vai poder adicionar cargas de sabor. Então a gente vai começar, inclusive, derretendo o nosso chocolate. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate meio amargo e 90 gramas de chocolate ao leite. Então a gente vai começar derretendo eles no micro-ondas. Eu posso só derreter o chocolate e aí então adicionar a manteiga, mas aqui eu já vou adicionar a manteiga e derreter tudo junto. Tem um mistério aí pra derreter o chocolate no micro-ondas? Olha, o ideal é sempre utilizar para derreter de 30 em 30 segundos, numa potência média ou a potência alta, dependendo do micro-ondas, mas nunca mais do que isso. A nossa manteiga já está derretida e a gente vai misturando o nosso chocolate. Então, se a gente coloca os dois juntos no micro-ondas, a gente não tem problema de queimar o chocolate, porque a manteiga vai derreter e não vai fazer com que o chocolate se queime. Se você não tiver micro-ondas, você pode fazer em banho-maria sem problema nenhum. Lembrando que em banho-maria, a gente nunca pode deixar o nosso recipiente encostado na água. É o vapor da água que faz com que os nossos ingredientes se derretam. A gente vai fazer a segunda parte agora, que é misturar os ovos com o açúcar. A gente vai utilizar 3 ovos inteiros. Sempre quebre o ovo em um recipiente à parte, nunca direto no que a gente está fazendo. Porque se a gente tiver um ovo que esteja podre ou que ele não esteja na melhor das qualidades dele, a gente perde toda a receita e isso é péssimo. Sim. E aqui a gente vai colocar 3 claras também, tá? Porque a clara vai ajudar na estrutura do nosso brownie. Vou adicionar aqui o nosso açúcar, então. Que aqui a gente tem o açúcar refinado, tá? E a gente vai misturar. A gente não vai fazer essa receita na batedeira, porque lembra, a gente precisa de um bolo que seja denso. Se eu bater a minha clara na batedeira, ela vai se tornar uma clara em neve, ou então ela vai emulsionar e vai ficar super alta, super fofa e leve, e não é o que a gente quer. Porque a gente quer um bolo que seja denso e mais baixo. Então a gente vai simplesmente aqui misturar os nossos ingredientes. E pronto. Ah, mas a clara não está completamente misturada. Não tem problema, porque a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Então a gente vai colocar primeiro neste bowl aqui o nosso chocolate com a manteiga. A gente vai adicionar em seguida então o nosso açúcar e os ovos. Lembra que o nosso chocolate com a manteiga estava super líquido no começo. Agora, por conta do ovo e do açúcar, ele começa a ganhar corpo, né? Então ele começa a engrossar, começa a ficar mais pesado e a gente vai percebendo isso com o tempo. Como a nossa receita aqui ainda está morna, a gente vai adicionar o nosso açúcar mascavo. Aqui eu vou utilizar agora o cacau em pó. O cacau em pó, inclusive, ajuda na nossa receita a deixar com que ele fique mais escuro. E aí, ó, como ele já está muito mais denso, muito mais viscoso. Carinha de massa. Exatamente, ele vai ganhando aquela cara de massa de bolo que a gente conhece. Aqui o último ingrediente que falta a gente adicionar é a farinha de trigo, que eu vou colocando ela aos poucos. Essa quantidade de trigo é suficiente para ele ter a estrutura que a gente precisa para o nosso brownie. Então agora sim a nossa massa está pronta, olha. Olha aqui. Muito bonita. Então, com a nossa massa pronta, a gente vai colocar ela na nossa forma agora. Esta forma é uma forma quadrada que eu realmente utilizo para fazer os brownies. Aqui, ó, ela tem essas laterais soltas. E aí, se você ver, ele tem vários outros furinhos que eu consigo encaixar outros ferrinhos desse aqui. Certo. E eles já saem cortadinhos. Pode usar a forma que você quiser. Não tem problema. O Tem importante faca. é A gente que... corta depois. Exatamente, sem dúvida nenhuma. O importante é que seja uma forma de lateral baixa, o mais baixo que você tiver. Então agora aquele momento que é super bonito também, ó, que a gente vai colocando na nossa massa. Olha só. Tempo de cocção. Esta forma é uma forma que ela é baixa, então eu tenho uma área super plana e aberta para que o ar circule aqui em cima e crie a nossa casquinha e que ele asse mais rápido. Então esta forma vai demorar 20 minutos no forno. Essa aqui, se a gente for parar pra pensar, ela é uma forma quadrada, mas eu poderia usar aquelas formas retangulares de bolo, super clássicas que a gente tem em casa, que daria provavelmente ao mesmo tempo aproximado, né? Que são as formas de 20 por 30. Se eu tiver uma forma menor, como eu falei, talvez você precise de mais tempo. Se eu tiver 2 formas menores, a minha indicação é que você divida a massa em 2 formas. Certo. Televisão, internet. Magia. Temos a nossa magia maravilhosa que nos ajuda sempre. Porque a gente não poderia ficar aqui 20 minutos esperando sair do forno. Até porque temos um porém também. Mesmo se a gente conseguisse utilizar aquele brownie que saísse do forno, a gente não ia utilizar ele na mesma hora. Por quê? Porque para que a gente possa porcionar o nosso brownie, a gente precisa que ele esteja frio. Sim. Então temos aqui o nosso brownie que foi assado exatamente naquela mesma forma. Se a gente quiser acrescentar, como você fez ali, o chocolate branco, um amendoim, alguma coisa, em que momento da receita? Nesta hora que a gente coloca ela na nossa forma. É na forma Exatamente. que coloca? Então eu coloquei ela ali na minha forma, eu coloco o meu chocolate branco, eu posso colocar o amendoim. O que a gente não indica, normalmente, é que você coloque coisas muito cremosas. Né? Então, por exemplo, creme de avelã, doce de leite. Por quê? Porque isso pode alterar a estrutura do teu brownie. Tá? Então, se você vai colocar ele por cima e vai deixar com que ele desça.
Se ele for até a base, o que vai acontecer? Por exemplo, o doce de leite, ele não endurece. Né? Então, na hora que você cortar, ele vai começar a melar a tua massa, você não vai conseguir cortar direito, então talvez ela vai não quebrar, seja, né? vai quebrar muito mais fácil, então talvez não seja o ideal. Tenho aqui um chocolate que eu já tinha deixado na minha manga de confeitar, que eu vou esquentar ele no micro-ondas pra gente poder utilizar na nossa decoração. Assim como o amendoim, os chocolates, é o que a gente chama de carga de sabor, né? Que naquele caso ali eu coloquei, por exemplo, o chocolate branco. Essa carga de sabor para esta receita indica uma média de 50 a 60 gramas de carga de sabor. Eu tenho aqui o meu chocolate, então, ó. Eu posso só deixar ele assim, mas a gente também pode... A gente pode. Pegar uma paçoquinha assim, ó. Uma paçoquita deliciosa. Pegar uma paçoquita. E vir aqui, ó, esfarelando, para que ela grude no nosso chocolate. Porque o nosso chocolate vai endurecer. Avelã. Triturado. E elas estão torradas e trituradas. Cortei o nosso brownie aqui em cubinhos e banhei ele no nosso chocolate. E aí isso aqui, por exemplo, pode ser um doce para festa, para eventos, ou a gente pode colocar numa latinha, num potinho e ficar super bonito para você dar de presente, por exemplo. Entendi. Leve embora o prato. Gente, que delícia. Muito bom.